cortes do papo. Questão aí de produtividade, principalmente quando a gente fala dessa legislatura vigente, você acredita que houve aí um avanço desses deputados eleitos lá em 2018, fazendo uma comparação comparativa com a legislatura anterior em relação à liberdade em todos os sentidos aí, produtividade, enfim, fazer com que leis retrógradas aí sejam de fato canceladas, né? E a gente tem um ambiente de liberdade econômica, de pujança em todos os sentidos. Houve esse avanço ou a gente ainda está penando e está só gatinhando aí? Não, houve de fato um avanço. Eu gostaria de dizer que o que avançou? Por exemplo, você tem hoje vários deputados falando isso. Não sou só eu. Tem vários outros que representam o que a gente está discutindo aqui. A questão de armas é apenas um dos aspectos, né? Tem outros, liberdade econômica e uma série de outros aí. Então, com relação a isso, mudou muito, né? O que se diz hoje em plenário é muito distinto do que existia antes, até 2018. Até 2018, praticamente, muitos do que a gente está falando não existia. O governo também fez a sua parte. Existem várias proposituras que vieram do governo Jair Bolsonaro, que veio e que foram importantes, que mudou muita coisa. E que só os impactos a gente está vendo um pouco, como eu diria que não é imediato, né? Tudo que é relação a dar mais liberdade, os impactos você não vê imediatamente, mas você sente que mudou bastante. No entanto, ainda, o que preocupa, né, eu como brasileiro, como cidadão, é de ter um volume de deputados e candidatos que venham qualificados para debater exatamente isso e para fazer projetos, para debelar todos esses outros projetos e fazer mais volume de projetos do nosso lado. Eu vou pontuar isso aqui. Quando eu conversei com o Eduardo Cunha, lá atrás, em 2016, acho que foi, a gente foi lá, eu era ativista, queria o impeachment da Dilma e tal, fui conversar com ele e pediu impeachment. Falei, por que você não pauta impeachment? Ele deu as desculpas dele lá, pessoal, mas ele falou uma coisa que me marcou como ativista. Ele falou assim, eu falei, então, Eduardo, por que você não pauta projetos que vai diminuir a burocracia para uma série de coisas, né? Diminuir imposto, burocracia, privatizar algumas coisas, etc. Ele falou assim, ótimo, eu pauto, cadê os projetos? E a verdade é isso, não existia projeto. Então, a minha função até como deputado, eu diria que eu até cobro dos outros deputados, vamos fazer bons projetos que estão nessa linha, né? Como eu tenho pautado aqui alguns que eu já protocolei, agora os outros deputados também protocolaram vários. No entanto, você precisa de um volume monumental e já tramitado nas comissões, aprovado nas comissões, para você estar ao ponto de poder ser votado. Então isso requer uma base bem ampla de deputados fazendo projetos e debelando esses projetos que já existem, e centenas de milhares de projetos são piores, piorariam ainda mais a situação. Então esse é o desafio futuro. Agora, fez uma diferença essa legislatura? Fez a diferença que eu, como ativista e brasileiro, esperava? Não fez. Existem ainda algumas frustrações. Imagino que boa parte dos ativistas também pensa da mesma maneira. Mas eu diria que a agulha parou de ir para o lado esquerdo, né? Vamos dizer assim. Ela continua ainda aí meio para a esquerda ali, mas parou de ir para a radicalização de esquerda como ela estava indo. Então agora temos que inverter ela, temos que trabalhar muito para ela chegar no centro ainda e esperamos talvez até mudar para o outro lado. Então, eu diria que isso ainda é expectativa futura, mas estou respondendo a tua pergunta. Mudou, mas ainda tem muito a ser mudado e existe ainda muita frustração. Se inscreva, curta e compartilhe.